Boa noite, irmãos. Queremos nessa noite seguir esse culto e meditar na palavra do Senhor. E como temos ouvido já no início, na saudação que o irmão Norlin nos dirigiu, que possamos olhar a palavra de Deus como esse guarda-chuva, mas poder aprender para saber como usar o guarda-chuva, para que possa ser um instrumento útil, para a nossa vida. E a palavra de Deus é isso. Precisamos que ela possa ser útil para a nossa vida. E pensando na palavra, no que podemos compartilhar nessa noite, pensei que uma das grandes necessidades que nós temos cada dia na nossa vida, mas também especialmente no início do ano, quando começamos o ano, é rogar a Deus por sabedoria para o novo ano. Eu acho que cada um de nós seguramente já teve alguma circunstância, alguma situação em que nos arrependemos de ter falado algumas coisas ou de algumas atitudes que tivemos, alguns comportamentos, algumas reações ou decisões. Sempre existiram situações que nós gostaríamos de ter feito diferente. Se pensarmos no passado, pensamos, puxa, mas isso eu podia ter feito diferente. Mas eu podia ter ficado com a boca calada. Eu podia ter fechado os olhos. Eu podia ter ficado na minha. Ou em outra situação. Ou eu deveria ter falado. Mas por que eu não fiz o que eu tinha que fazer? Então, vemos que há situações na nossa vida e elas sempre vão existir, porque nós somos realmente seres humanos carentes, que precisamos da direção e do auxílio do Senhor, e precisamos justamente da sabedoria em diferentes situações da nossa vida. Precisamos de sabedoria no nosso relacionamento conjugal, no nosso casamento, ou no relacionamento na família, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos. Precisamos de sabedoria na criação, na educação dos filhos, no aconselhamento dos jovens. Os jovens precisam de sabedoria nos seus estudos, nas decisões que vão tomar no seu futuro, no namoro, no seu futuro profissional. Precisamos de sabedoria nas decisões do trabalho que vamos empreender, as diferentes iniciativas que talvez temos, os sonhos que queremos cumprir, os desafios no nosso trabalho. Precisamos de sabedoria na administração das nossas finanças. Precisamos de sabedoria na administração dos nossos bens, daquilo que recebemos do nosso salário, ou da mesada, ou do ganho. Então, precisamos de sabedoria e também precisamos de sabedoria para fazermos bem a obra, o trabalho de Deus. Precisamos de sabedoria para fazermos bem a nossa missão, o que Deus nos tem confiado como igreja, mas também cada um individualmente no corpo de Cristo, na família de Deus. Precisamos de sabedoria para saber como agir nesse novo ano. E nós gostaríamos de ver como podemos ter essa sabedoria. E eu convido que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E vamos ler o versículo 5 ao 8. Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Eu acho que eu coloquei aqui também, mas queremos ver. Sim. Versículo 5 diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é inestável em tudo que faz. Aqui Tiago está transmitindo uma preocupação que é a preocupação não somente dele, mas de toda a Bíblia, da necessidade que nós temos de ter sabedoria. Salomão, que foi um dos
grandes homens destacados pela sabedoria, ele fala muito a respeito da sabedoria. Por exemplo, no livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, menciona a palavra sabedoria 50 vezes. E nós sabemos que Salomão recebeu sabedoria de Deus de maneira muito especial, de maneira muito singular, e foi destacado. A sua sabedoria foi tão especial, tão grande, tão destacada, que as pessoas de todos lados ficavam admiradas. Inclusive vinham reis, autoridades de outras nações para visitar, para falar a Salomão, e ficavam admirados da sabedoria de Salomão. E vocês sabem como Salomão recebeu essa sabedoria. Ele tinha responsabilidade, assumiu a responsabilidade de dirigir a grande nação de Israel como sucessor de seu pai, o rei Davi, e ele estava diante, como esse jovem, diante deste grande desafio. E Deus apareceu a ele e perguntou para ele: o que você quiser, eu vou dar para você. E Salomão tinha a oportunidade de pedir qualquer coisa. Podia pedir riquezas, podia pedir poder, poderia pedir vitórias nas suas guerras, enfim. Mas ele pediu sabedoria para saber como dirigir, como administrar, como agir diante de seu povo. E Deus honrou esse pedido. E Deus lhe deu essa sabedoria, esta sabedoria. No entanto, a sabedoria que recebeu Salomão e que nós também podemos receber é uma sabedoria diferente à sabedoria que o mundo oferece, ou que o mundo nos dá. Tiago, tanto Tiago como Salomão, não está falando da inteligência, não está falando do QI das pessoas, ou da capacidade de elaborar ideias, de alcançar resultados, de fazer boas provas, ou de ser notável entre os homens. Mas o que Tiago está falando e o que Salomão tinha era essa sabedoria divina, essa inteligência espiritual que se abre para aprender as coisas de Deus. Nós precisamos da sabedoria, essa inteligência espiritual, essa inteligência divina que se abre, que nos abrimos para aprender as coisas de Deus, para deixar-nos transformar pelo agir de Deus em nossa vida. Uma coisa é ter conhecimento, e tem pessoas que têm muito conhecimento, têm muito conhecimento teórico, mas a sabedoria que Deus quer que nós tenhamos é muito mais que conhecimento, é permitir que esse conhecimento entre em nossa vida e faça a obra que tem que fazer. Trabalhe em nossa vida, opere em nossa vida, nos molde como o alfareiro faz com um vaso que fala na Bíblia. Assim também nós permitimos essa sabedoria agir, moldar em nosso coração. É preparar para ser um instrumento nas mãos de Deus. Esta sabedoria que precisamos. O outro é conhecimento que nós adquirimos através dos estudos, através da leitura e através dos cursos que podemos obter. Mas a sabedoria divina é realmente uma intervenção de Deus. É uma intervenção de Deus, no qual deixamos que Deus haja na nossa vida, que Deus faça a sua obra em nossa vida e que Ele também nos faça isso em nossa vida para preparar-nos para ser uma ferramenta de acordo à vontade e aos propósitos de Deus. Então, a sabedoria espiritual consiste em compartilhar essa sabedoria divina e não anula o conhecimento, não anula a capacitação que Deus nos dá para as coisas da nossa vida. E a pergunta que nós queremos tentar responder nessa noite é: como nós podemos obter essa sabedoria, essa inteligência espiritual, essa capacidade de deixar Deus agir em nós e preparar-nos para ser um agente de transformação? Como podemos fazer isso? Como podemos obter? E assim como Salomão e a palavra de Deus, Tiago nos dá a resposta. A primeira coisa que podemos fazer é muito simples, mas às vezes é complicado. É orar.
é orar. Quando pedimos algo a Deus, que sabemos que é da vontade de Deus, o nosso coração se cheia de confiança. Nós ficamos animados e fortalecidos quando pedimos algo que sabemos que é da vontade de Deus. Mas existem coisas, existem causas, existem motivos pelo qual não temos a certeza que for a vontade de Deus. Então, não sabemos, não vamos ter a certeza de que Deus nos vai ouvir. Mas as coisas que sabemos que são a vontade de Deus, nós somos desafiados a orar. E vamos a orar com confiança. E temos a convicção plena que Ele quer que nós peçamos por isso, porque é a sua vontade. E por isso podemos pedir sabedoria de Deus, porque temos a certeza, porque Deus nos desafia. Ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, nós não precisamos ficar duvidando. Será que é a vontade de Deus, se eu não tenho sabedoria, pedir a Deus? Será que posso pedir a Deus isso? Não. Ele nos desafia. Você não tem sabedoria, não sabe como agir, não tem essa capacitação, esse conhecimento de Deus para o desafio que você tem que enfrentar. Então, peça a mim. Eu estou desafiando você. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. O apóstolo João, em 1 João capítulo 5, 14, diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, aqui a vontade de Deus é que, se nós não temos sabedoria, que nós peçamos a Deus, que cheguemos e oremos e clamemos e pidamos: Deus, dame sabedoria, essa inteligência espiritual. E Deus quer que nós façamos isso, porque ao orar, estamos revelando a nossa incapacidade de ter essa sabedoria, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de fazer o que Deus quer que nós façamos. Nós somos semelhantes, diante de Deus somos semelhantes às crianças que não conseguem fazer nada sem que seus pais possam estar junto com ele, sem que seus pais estejam olhando para ele, sem que seus pais estejam auxiliando a ele. Diante de Deus somos como criança que não conseguimos fazer nada se Deus não estiver conosco. E isso Jesus já diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus, quando nós nos achegamos a Deus, pedindo, neste caso, sabedoria, estamos reconhecendo que sem Deus não somos nada. Estamos posicionando-nos na nossa real posição. Qual é a nossa posição? Nós não somos nada sem Deus. Se você acha que alguém está enganando-se, você não é ninguém. Sem Deus, você não é ninguém. Você é uma pessoa, pode ser muito destacado, mas sem Deus nós não somos ninguém. Então, quando clamamos a Deus por sabedoria, estamos reconhecendo que realmente não somos nada, que precisamos dele. E Deus se alegra. Deus quer, é da sua vontade, que nós cheguemos a Ele pedindo sabedoria para servi-lo melhor, pedir sabedoria para orientar a igreja melhor, ou pedir sabedoria para conduzir a nossa família melhor, para ser abençoado em nosso trabalho, para gerenciar melhor as nossas finanças, enfim, para olhar o mundo, as circunstâncias da maneira que Deus quer que nós olhemos. Por isso é importante que nós peçamos sabedoria, não tenhamos medo de pedir sabedoria, e também que oremos não somente por nós sabedoria, para que nós tenhamos sabedoria, mas também que oremos para que os outros também tenham sabedoria. O apóstolo Paulo orava por isso também, e ele orou a igreja, para os cristãos em Éfeso, ele orou para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança de seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então,
o apóstolo Paulo não somente pediu para ele sabedoria, também orou pelos outros, para que os outros tenham sabedoria. Então, nesse ano, vamos orar. Deus, eu quero que você me dê sabedoria. Que você me dê sabedoria, mas também me dê sabedoria a minha esposa, ao meu esposo. Que também dê sabedoria ao meu filho. Que também dê sabedoria ao meu colega no trabalho. Que dê sabedoria ao patrão, aos meus empregados. Enfim, que Deus dê essa capacitação espiritual que nós tanto pedimos. Então, devemos orar, é o primeiro. Mas Tiago fala de um requisito especial na oração. Ele diz que deve ser com fé. Tiago diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Se nós sabemos que é a vontade de Deus, Deus nos está desafiando, está dizendo: se você não tem sabedoria, ore. Então, nós sabemos que é a vontade de Deus que nós oremos a Ele por sabedoria. Então, nós temos que orar mais com fé. Quem ora sem fé não tem convicção de que vai ser atendido por Deus. E a Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como podemos obter essa fé? Como podemos orar com fé? Como podemos fazer? Nós podemos fazer da seguinte maneira. Muito simples. Podemos fazer como os discípulos fizeram. Os discípulos oraram, pediram que Deus aumente a sua fé. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Simples. Não temos fé? Nos falta fé? Então oremos: Senhor, aumenta-nos a fé. Outra maneira que podemos fazer é ouvindo a pregação da palavra. Diz aqui: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. Ou seja, quanto mais nós lemos, quanto mais nós ouvimos a palavra, mais seremos cheios da fé de Deus. E então mais fé vamos ter. Então, se não temos fé, vamos pedir fé. Aumenta-nos a fé. E essa fé é aumentada quanto mais lemos, quanto mais ouvimos a palavra de Deus. A nossa fé também aumenta quanto mais nós convivemos e quanto mais nós ouvimos de outras pessoas que têm fé. Quanto mais nós nos relacionamos com pessoas que têm fé. Por exemplo, na Bíblia fala de Timóteo, um jovem que o apóstolo Paulo viu grandes qualidades nele e que logo deu responsabilidade de cuidar de rebanho, de igreja, em Éfeso, em outros lugares, deu a responsabilidade de cuidar eles. Por quê? Porque Timóteo tinha uma fé, mas Paulo diz: a fé da sua avó, a fé da sua mãe, eu vejo em você também. Por que Timóteo tinha essa fé? Porque convivia com pessoas de fé. Diz: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, como podemos ter essa fé? Orar com fé, pedir mais a Deus que aumente a nossa fé, ouvir, ler mais a palavra de Deus e conviver e ouvir de pessoas que têm fé. Nos envolver com pessoas de fé. Por isso é importante a igreja. Para que nossa fé aumente, é importante a convivência da igreja. Mas é importante que nós saibamos que não é qualquer tipo de fé. A fé bíblica é uma fé referencial. E essa fé referencial é a fé em Deus. Não é na pessoa, não é em você, não é em mim, não é em um ato, em um local, em um lugar. Não, a fé é em Deus. Cuidado, muitas vezes nos dizem ou falam por aí: você não tem fé. Você não recebeu isso porque não tem fé. Ou você tem que ir naquele homem porque esse tem fé. Ou tem que... Não, você tem que ter fé em Deus. Se você não tem fé em Deus, peça que aumente a sua fé. Aumente lendo a Bíblia, ouvindo. Ou seja, nossa fé é referencial. Fé em Deus, não é fé em nós, é fé em Deus. Então, para ter sabedoria, devemos orar,
Orar com fé, Tiago nos diz, mas orar com fé e constância. Tiago está chamando a atenção para aqueles que não são perseverantes em suas decisões, né? Aqueles que não são persistentes, não continuam, não perseveram nas suas decisões. Eles não vão obter. Então, as coisas espirituais não podem ser feitas relaxadamente, nem vamos obter de maneira fácil. As coisas espirituais requerem perseverança. E os grandes homens de Deus se destacaram justamente por sua determinação, por sua decisão, por sua perseverança, pela decisão que eles tinham. Por exemplo, Daniel propôs no seu coração não contaminar-se com as comidas que eram consagradas aos ídolos. E ele perseverou. E ele venceu, porque ele tinha um posicionamento. Ele não duvidou. Ele era constante. Paulo, o apóstolo Paulo, inclusive estava disposto a morrer pela causa do Senhor. Ele não ia desfalecer. Ele ia permanecer, mesmo se isso custasse a morte. Diz, então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E Jesus, o próprio Jesus, não olhou para trás. Ele foi firme na missão que Deus tinha encomendado. Por mais que saberia que teria que passar por sofrimentos e a morte cruel da cruz, mas ele perseverou. Não há vitória espiritual, não há conquista espiritual sem perseverar, sem a constância, sem seguir. As pessoas ou aqueles de dobre ânimo, os que se deixam quebrar nos seus compromissos, não vão obter nada. Então, queremos ter sabedoria? Temos que pedir com fé e perseverança, continuar como se fosse um grande tesouro, procurar essa sabedoria como se fosse um grande tesouro. Mas o tesouro você não encontra por aí jogado. Você não vai sair daqui e vai encontrar um tesouro na rua. Para encontrar um tesouro você tem que cavar, você vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar. Ali poderá talvez encontrar um tesouro. Assim também a sabedoria não está ali por aí, na volta da esquina ou em qualquer lado. Exige de nós constância, exige de nós determinação na búsqueda com fé em oração. Por isso, que Deus nos dê desta sabedoria, desta sabedoria. Por quê? Porque nós somos frágeis diante dos desafios que nós temos pela frente, na nossa família, no trabalho e na missão que Deus nos tem confiado como igreja. Nós somos frágeis, somos incapazes de cumprir tudo isso diante da demanda dos desafios. Mas para isso devemos clamar a Deus por sabedoria, em oração, com fé e perseverança. E Deus nos vai dar essa inteligência espiritual, que é muito mais importante e muito mais precioso que qualquer conhecimento que nós tenhamos. Eu tenho visto há muitas pessoas que são muito inteligentes, mas pouco sábios. Uma coisa é ser inteligente, outra coisa é ser sábio. E tenho visto muitas pessoas que talvez alguns não sabem nem ler, mas são muito mais sábios que doutores e mestres que existem por aí. Que Deus nos ajude nesse novo ano a olhar para frente, a tua vida, teus desafios. Talvez está em uma situação no trabalho ou na família, no relacionamento, que você possa, e você vê a sua incapacidade, não se sinta mal com isso. Nós não conseguimos, mas nós temos alguém muito grande que nos quer ajudar, e esse é Deus. Peça com fé, acreditando, e persevere nessa oração, e Deus vai conceder aquilo que a nossa alma tanto precisa. Vamos orar, irmãos, vamos pedir a Deus que nos dê essa sabedoria. Vamos colocar-nos de pé e peço aos irmãos do louvor que também venham passando e
Queremos cantar, depois finalizar cantando mais uma música ainda. Mas se você se sente realmente incapaz diante desse novo ano, dos desafios que tenha, peça a Deus: Deus, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. Eu quero realmente, preciso de saber como responder, como falar, como dizer, como agir nesse momento. E Deus vai dar isso. Vamos orar. Vamos curvar nossa cabeça para orar. Querido Deus, te agradecemos por esse culto que tu nos concedes. Senhor, tu nos das ferramentas preciosas para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida, Senhor. Para que nós possamos ter êxito nas diferentes realidades da nossa vida. Nós possamos ter êxito no nosso relacionamento conjugal, na nossa família, em nosso trabalho, Senhor. Para que nós possamos ter êxito também como cristãos nesse mundo, Senhor. Que nós lá possamos ser dignos representantes teus, Senhor. Para isso, Senhor, dependemos de Ti, Senhor. E aqui, como igreja, Senhor, viemos reconhecer a nossa fragilidade, Senhor. A nossa incapacidade diante desse desafio. E queremos rogar-te, Senhor, que essa capacitação espiritual, que essa sabedoria, como teve Salomão, e como tiveram tantos homens e mulheres teus, Senhor, que nós também possamos ter. Dá-nos, Senhor, isso. Que nós possamos perseverar, possamos permanecer firmes, que não sejamos pessoas de dobre ânimo, Senhor, mas que nós possamos ser consistentes, seguros, determinados naquilo que fazemos, Senhor. E acima de tudo, possamos ser dependentes de Ti, Senhor. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Que quando voltamos para casa, que não voltemos como essa criança, Senhor, com guarda-chuva fechado enquanto chovia, mas que nós possamos agora tomar essa instrução, essa ferramenta espiritual que Tu nos deste, Senhor, e possamos abrir-nos, Senhor, e possamos estar protegidos pela Tua sabedoria, pela Tua graça, pela Tua presença. Fica conosco, Senhor, nessa nova semana. Cuida de cada um de nós. Abençoe nossas famílias e os nossos trabalhos. Abençoe a nossa igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.